se vê ao abrir os olhos no fundo do mar? Para mim foi um completo deslumbre. Aquele lugar mágico, azul. Peixes coloridos, aqueles corais coloridos. São seres que estão aí como nós. Confirmou a paixão que eu já tinha. Ali era o meu habitat natural. Eu quero passar o resto da minha vida perto disso. Mais pessoas deviam experimentar isso. Olá, boa noite. Já estamos no ar, no planeta Água. O Globo Repórter de hoje investiga um jeito novo de enxergar tudo isso. É a economia azul. A vida marinha em equilíbrio é fonte de renda poderosa. Mexe com o bolso, valoriza profissões. Vamos mergulhar num Brasil revelado pela ciência e exibido pela primeira vez na TV. Como a jornada das baleias ajuda a combater o aquecimento global e como o cruzamento genético cria peixes raros e valiosos. Estamos na década dos oceanos e vamos navegar em novas descobertas. É como se as grandes navegações tivessem recomeçado embaladas pela ciência, que não busca terra à vista, mas o conhecimento guardado nos oceanos. Vamos atravessar o Atlântico e todas as suas cores. O Globo Repórter entra a partir de agora numa expedição. Você aí de casa, bem-vindo a bordo da lancha Siriba. Esta será a nossa casa durante 3 dias e 2 noites. Vamos ficar a maior parte do tempo em alto mar. Estamos seguindo para o primeiro parque marinho do Brasil. No comando da embarcação estão pesquisadores do projeto Baleia Jubarte, que desde 1988 estudam rotas milenares, que começam a mais de 4.000 quilômetros daqui. Antártica. Durante 4 meses, elas vivem nestas águas, buscam alimento, estocam energia. E vão precisar, porque a jornada é longa. Todos os anos, as jubartes enfrentam um jejum de 8 meses na travessia do continente gelado até o Nordeste brasileiro, onde ficam a maior parte desse tempo. Estamos sendo brindados, as baleias Jubarte passando por aqui para irem lá para a Bahia. O rio foi o termômetro dessa temporada. Você já pensou o privilégio? Diferente de tudo que os pesquisadores já tinham registrado. Uma maravilha. Hashtag baleias cariocas. 3 décadas atrás, Enrico Marcovaldi foi morar na Bahia para estudar as jubartes. No Rio de Janeiro, elas já foram milhares, como nas pinturas do século XVIII. Por causa da caça, desapareceram por mais de 200 anos. A primeira jubarte que foi vista aqui no Rio tem um pouco mais de 5 anos. Motores desligados. Silêncio, hein? Vamos produzir imagens fantásticas. É hoje. São 3, né? 3, que massa! A economia azul está baseada no uso sustentável dos recursos marinhos. Vamos lá na frente. Mas é preciso entender como funcionam os oceanos e as jubartes trazem respostas. Na ponta da flecha do bem que o Sérgio vai lançar. Você consegue determinar o sexo, às vezes a idade, a variabilidade genética, agrupar ela a populações que a gente vem estudando. Dados que revelam um novo ponto de vista. A gente vem fazendo alguns estudos, eles têm uma importância na ciclagem de nutrientes. Por onde elas passam, aumenta a produtividade das microalgas que reduzem o gás carbônico na atmosfera. A jornada das baleias combate o aquecimento global sem gastar dinheiro. Elas vão se afastando rápido. Perceberam o perigo? A chegada de um predador de jubartes. Orca! Orca! Dezenas de orcas cercando um cardume de arraias. Estão pescando! Estão pescando! É um banquete e as fragatas sabem disso.
orcas estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Nos investigam minuciosamente e chegam bem pertinho da nossa câmera. Mas o que mexeu com os pesquisadores foi esse encontro com uma baleia franca. Henrico do céu! De anos pra cá elas ficaram raríssimas. A Bia hoje é a pura felicidade. É uma espécie muito ameaçada. Durante o período colonial, a baleia caçada era a baleia franca. E em inglês, right whale, que é a baleia certa para matar. Na economia do passado, o óleo extraído delas iluminava o Brasil colonial. A grande travessia já passa dos 3.800 quilômetros. As jubartes entram pelo litoral do Espírito Santo. Essa jornada impulsiona a economia azul. Cada vez mais gente quer estar num barco em alto mar para ver de perto as baleias. Em vez de caçar, observar. Esse conceito de turismo movimenta o equivalente a 15 bilhões de reais por ano e gera emprego para mais de 13 milhões de pessoas. Uma dessas pessoas comanda esse barco. Prazer, meu nome é Dilson, mais conhecido como Sakian. Pegamos carona no Mago dos Mares, em Caravelas, na Bahia, rumo ao Santuário das Jubartes. Dia lindo, para quem paga em média R$300 por um sonho. As baleias. Por elas, o Israel trouxe a Daisy. Aos 62 anos, ela está no mar pela primeira vez. Eu só enfrentei esse medo pela baleia. Para ver a baleia. Vai ser muito emocionante. Legal. E foi mesmo. Olha, o filhotinho tá ali do lado dela. Tão especial, tão especial. Olha, ver as baleias assim bem de pertinho é como se eu estivesse voltando à infância. Elas sempre fizeram parte do meu imaginário. Eu sempre queria nadar bem pertinho delas, segurar na cauda e ir longe. É realmente fascinante. Emociona. O que você vê com seus olhos não tem foto que mostre, né, a realidade do que você está vendo. O potencial desse turismo no Brasil é gigantesco. O Instituto Baleia Jubarte fez o cálculo. Quase 500 milhões de reais por ano. Voltamos ao barco dos pesquisadores. Navegamos a sós nesse imenso azul? O hidrofone vai revelar. Pelo sorriso do Fábio, temos companhia? É possível ouvir o canto. Dá pra ouvir? Quer experimentar? Eu quero. É uma verdadeira sinfonia, não é? Que lindo. A gente viaja, né? Só os machos que cantam. Atrai a fêmea com declarações de amor. A gente também aprendeu com as baleias, né? Quando alguém quer se aproximar, né, de uma pessoa... A gente vai lá também, ó, usa a estratégia do canto para tentar conquistar uma parceira, né? O clima de paquera indica que as jubartes chegaram ao destino. Percorreram a milenar jornada da Antártica até essas águas quentes. Os primeiros navegadores portugueses chegaram aqui e se depararam com recifes de corais que provocavam acidentes, naufrágios. E eles costumavam dizer, abra os olhos. Aí veio o nome, Abrolhos. Arquipélago de Abrolhos. As ilhas que abrigam o primeiro parque marinho criado no Brasil em 1983, onde as jubartes vêm namorar e dar à luz aos filhotes. O território é delas. A natureza deixou claro quando esculpiu essa enorme cauda de baleia na Ilha Redonda. Como é misterioso o mundo das jubartes. E a gente tem um pedacinho da vida dela que é o que ela passa na superfície. A maior parte da vida da baleia está embaixo d'água. São essas oportunidades que vão contando a história da população. Só este ano, cerca de 3.500 filhotes nasceram em Abrolhos. Mamíferos aquáticos,
eles precisam de 100 litros de leite por dia. Havia um líquido esbranquiçado na água. Existe a suspeita, né, de que seja leite. Havia aqui bem perto uma fêmea amamentando o filhote. As fêmeas vivem a maternidade. Só que os machos vão chegando. Hilda, me diz aí, isso é namoro? O que é isso? É briga? Então, eu também tô tentando entender isso aqui, Beth. Eles se exibem em saltos caudais. Tá dando um duplo twist carpado. Mas ela nem liga. Vocês estão vendo essa parte aqui do mar um pouco mais lisa? Isso aqui eles chamam de pegadas das baleias. Essas pegadas ficam, né, quando ela afunda e mexe com a cauda. O camarada insiste. Ela só queria sossego, mas saiu do sério. Não é não. Megaptera. Parte do nome científico vem do grego antigo, grandes asas. A nadadeira de uma jubarte é violenta. A gente às vezes ouve falar assim que a baleia é o gigante gentil, né? Gentil com a gente, mas entre elas rola uma briga. Os adultos travam uma batalha. O filhote vê e vai aprendendo novas piruetas. 1 hora observando. Tomar uma água que esse grupo foi puxado. O cheiro lá da cozinha da Virna mexeu comigo. Bora, pessoal. Viva Virna, né? Bora. A gente mata a fome e você aí alimenta a alma com as imagens fabulosas do repórter cinematográfico Lucas Cerejo. O entardecer em Abrolhos é coisa de cinema. Vamos dormir sob a luz do farol de Santa Bárbara. Valeu, Beth. Amanhã tu vai ter que acordar às 5 da manhã para fazer o nascer do sol, hein? Ouviu? Tamo junto. Vai dormir. Valeu. Valeu, hein? Obrigado. Tchau. Uau! Que amanhecer! E aí, bora lá? A turma já tá na maior energia. Olha o sol aí, abriu. Todo dia aqui tem novidade. A gente tem que correr lá pra proa porque tem uma imagem que parece que é inédita que eles estão chamando a gente. Aquela jubarte deu à luz há poucas horas. Mas o bebê tá sem forças. Esse bichinho não tá legal. Desespero de mãe. Ela faz de tudo para manter o filhote respirando fora d'água. O esforço físico é enorme. Ver um filhotinho agonizando nossa, é arrepiante. Sensação de não poder pular na água e abraçar. A gente, como pai, né, como mãe, a gente tem esse sentimento paternal, né? De tentar fazer de tudo para que o animal sobreviva. Agora ele reagiu mais, ó. É ele ali? É ele? As baleias sempre me emocionam até hoje. Sou uma pessoa bem chorona. São seres que estão aí como nós. Vou te desafiar agora. Me conta um segredo, o que você nunca disse pra ninguém sobre uma expedição, sobre as baleias. Eu já beijei uma baleia. O que representou esse beijo? É aquele momento de expressar carinho por ela. Sentimento de quem ajudou a mudar uma realidade. Tinha muito menos baleias, agora ele está com 34 mil. A proteção das baleias tem gerado muito emprego e renda aí do turismo. Todas as baleias que frequentam as águas brasileiras fornecem um valor econômico de 83 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Enquanto elas atravessam oceanos,
outros seres escolhem um só lugar para a vida toda. Corais são um tesouro da economia azul. 18 milhões de brasileiros dependem deles de alguma forma. Para entender melhor, a gente viaja um pouco mais pelo sul da Bahia. Bem-vindos a Arraial da Ajuda. Essa região aqui chama-se Apaga Fogo. A gente está praticamente na foz do Rio Guranhém. Caminhamos nas piscinas de maré sobre esqueletos de corais. É um Recife de Arenido. Olha quanta vida quem está brigando, né? No esqueleto de coral. No esqueleto de coral. Esses ambientes geram alimento. Estamos falando de 10% da proteína animal consumida em todo o mundo. E isso movimenta a economia local, né? Quer dizer, a economia azul não está só lá no azul profundo. Não, ela está aqui pertinho da gente. É no poço de maré. Inclusive, aqui, por exemplo, a gente tem ouriços, tem corais, esponjas, algas variadas. Você vê que é um aquário. Estudar os corais é entender a relação entre tantas espécies. A Débora nos abre as portas do projeto que há 20 anos investiga esse ecossistema, o Coral Vivo. Criação dela e do marido, o biólogo Clóvis Castro. Amor, ciência e revelações. Sabe esses tanques? Mais tarde, sob a luz da lua, eles vão te surpreender. Antes, o Edinho toca para alto mar. Embarcamos numa missão de pesquisa dos cientistas do Coral Vivo. Destino, paraíso. Débora do céu, que lugar é esse que você me trouxe? Lindo, a gente está aqui no Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, que é uma área bastante bonita aqui perto de Porto Seguro. É um recife de coral verdadeiro. Do alto, a gente vê um serviço importante das zonas coralíneas. Proteção. Uma barreira natural contra a erosão costeira. Nossa região aqui que a gente está, Porto Seguro, é justamente por isso. Só os pesquisadores têm permissão para mergulhar aqui. Recebemos autorização para acompanhar. Como eu nunca fiz um curso assim profissional de mergulho, a gente vai mais só de snorkel mesmo, né, Débora? Precisa ser mais recomendável, né? E já vai dar para ver bastante coisa. Que vem galera tanto jeito, nem a bota eu tô conseguindo calçar aqui. Ah, não, vai sim. Vai dar certo. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso é mergulhador profissional, gente. Nem tanto. O que eu vi quando abri os olhos aqui pela primeira vez? Vem ver comigo. Barreiras de corais são raras. Ocupam menos de 0,2% dos oceanos, mas abrigam 1/4 de toda a vida marinha, incluindo seres pré-históricos. O coral cérebro só existe no Brasil. Débora, obrigado, querida, adorei. Parece uma floresta, só que aqui no fundo do mar de tanta vida, a vida explode perto do Recife, né? Marcelo e Ronaldo coletam amostras dos corais cérebro. A economia azul depende desse delicado trabalho de pesquisa, de mão em mão, em cada descoberta. Nessa busca, Ronaldo vai cada vez mais fundo. Eu venho mergulhando há 30 anos para fazer ciência, basicamente. Eu sempre tive vontade de explorar mesmo. Então a biologia para mim é só uma justificativa para que eu pudesse mergulhar fundo e conhecer ambientes novos. Essas são imagens que o Globo Repórter exibe pela primeira vez na TV. Você está vendo um Brasil que só foi descoberto pela ciência no ano passado. Ronaldo estava lá, na expedição do projeto Coral Vivo. Foi o primeiro brasileiro a abrir os olhos no Royal Charlotte. Um imenso banco de corais, que chega a 3.000 metros de profundidade. Foi o primeiro recife profundo, de fato vivo e complexo que a gente encontrou. Um ambiente único, é um momento de emoção forte. Você deu um grito, não foi? Uhul, né? Uhul, finalmente consegui encontrar esse ambiente, né? Incrível, maravilhoso, cheio de vida, né? Realmente, eu acho que é o auge da carreira como cientista marinho. E o primeiro homem que chegou lá foi você. Perfeito. Pô, parabéns. Tudo bem. Eu vou ver a foto. Obrigado. Parabéns pela descoberta. Nos bancos de corais, os pesquisadores investigam as substâncias químicas que as espécies produzem para se defender. Elas valem ouro na chamada biotecnologia azul. Produção de moléculas bioativas, fármacos, remédios, cosméticos. O AZT no combate à AIDS, remédios contra herpes e psoríase.
Mas essa indústria bilionária lança a ciência ao mar numa corrida por patentes. Vários países que vêm se equipando, já fazer sequenciamento genético, ainda a bordo. Nossa, no barco mesmo? E pode acontecer no Royal Charlotte. Potencial enorme. É muito importante que a gente avance com esses estudos nessa região. Foi estudando os corais que o projeto montou o quebra-cabeças da reprodução. E não se sabia nada sobre esse tema no Brasil. O ano era 1996. Débora e uma grande equipe faziam as primeiras coletas. Levaram 7 anos até poder afirmar que a peça-chave era a lua nova. 3 equipes com um telefone no ouvido em 3 pontos do litoral. Você fica de olho aí, qualquer coisa você me avisa. A desova aconteceu ao mesmo tempo. E a gente falava, ai meu Deus do céu, então tá tudo gravado, aquela sensação de finalmente ver aquele espetáculo da natureza que hoje a gente vai ver à noite, né? Nós e os cientistas do Congresso do Coral Vivo. Num país onde a pesquisa só existe com muita luta, imagina o filme que passa na cabeça de quem criou o projeto. Sonhar a gente sempre sonha, né? Mas assim, 20 anos é um bocado de tempo. 20 anos depois, você tem 14 universidades aqui discutindo soluções para um problema tão urgente. De olho, sobretudo, no aquecimento global. A gente chama de movimento coral vivo. Novos dados estão saindo do forno. O Miguel coordena as pesquisas. O que você pode dizer em primeira mão assim, para o Globo Repórter? A notícia complicada aqui é que os nossos recifes estão chegando fragilizados para enfrentar uma nova onda de calor que deve ser a mais intensa e mais mortal até então para o Brasil. Sempre se fala muito do derretimento das geleiras da Antártica, do Ártico, tudo isso é verdade. Mas tem um ponto de não retorno, um ponto de virada que a gente já atingiu, que é a perda dos recifes de coral. Nos últimos 30 anos para cá, a gente perdeu mais ou menos 60% de todos os corais do planeta. E aí, todos nós perdemos. Ele afeta positivamente, 500 milhões de pessoas ao redor do planeta, gera uma renda anual de 10 trilhões de dólares. Dinheiro suficiente, segundo o FMI, para combater a fome no planeta. Já anoiteceu e chegou a hora da desova dos corais. Estamos aqui na maior expectativa, olhando para os tanques, mas é preciso também uma luz especial. O ambiente marinho dos corais é recriado aqui. Romário sabe a hora da desova pelo nariz. Tá sentindo cheiro de quê aqui? Eu acho parecer com cheiro de peixe, de ova de peixe. Enquanto lá fora o pessoal está numa empolgação, aqui dentro no laboratório é diferente. Silêncio, professor concentrado aqui no tiro-olho do equipamento. Com uma lente especial, Álvaro prova que os menores seres são grandiosos. Animais grandes são exceções. Grande parte da biodiversidade do planeta ela é microscópica. Um universo fantástico que muita gente nunca viu, né? A mágica começa. Nesse momento, ao longo da costa brasileira, os corais cérebro apostam na esperança. Que legal. Olha, vida é renovação, é esperança, né? É uma espécie hermafrodita. Os óvulos flutuam e levam de carona os espermatozoides. Eles vão fecundar as células de outro coral, gerando novos animais. A gente trabalha o dia inteiro, ele está cansado, chega na hora da desova, é como se tudo sumisse. Né? É algo fantástico. Olha! Nossa, aí, conheço. Cada um vê esse momento de um jeito. Qual é o significado? A cura. A cura? É, a cura na alma. Sandra teve depressão e agora a filha está internada, passando pelo mesmo problema. Daqui, ela envia as melhores energias. Um sorriso ele cura. Você melhorou sua ansiedade, sua depressão, acompanhando a vida aqui. A vida aqui. Vamos mandar uma mensagem para sua filha? Carol, aqui é o Mário, do Globo Repórter. Estou aqui ao lado da sua mãe. Um beijo, um abraço para você. Em breve, se Deus quiser, você vai estar aqui com ela, sorrindo, acompanhando a vida, a desova dos corais. No próximo bloco, esperança e oportunidade. As fazendas marinhas de algas, um mercado que só cresce. E uma profissão em alta. Os engenheiros de pesca criam peixes raros e valiosos. É já já. Praia Vermelha, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Um endereço para a gente pescar novas oportunidades.
Olá, Miguel. Como é que você tá? Muito prazer, Beth. Bem? Bem, tudo bem, prazer. Dá licença, essa daqui é a sua casa. Exatamente, era um rancho de pesca, depois eu adquiri e transformei na minha base de trabalho. Miguel e Diva, apaixonados um pelo outro e pela ideia que criaram aqui. Essa ideia surgiu quando você ainda era um estudante de biologia. Sim, exatamente. Viajei para o Chile, né, para desenvolver um projeto lá e voltei com uma ideia fantástica para desenvolver aqui também. Tô curiosa para conhecer, hein? Vamos É até uma lá. fazenda diferente, não é isso? Exatamente, é uma fazenda diferente. São ao todo 38 hectares de fazendas marinhas, onde o Miguel está plantando algas. O planeta precisa de produções como essa, que o impacto é quase zero. Aqui se produz a Capaficus alvarez. Não é brasileira, é da Ásia, mas se adaptou muito bem a essas águas. Fiz a introdução, né, com exemplares da Venezuela na época que eu trouxe. Criei um sistema de cultivo que pudesse ser flutuante, né, e adaptado ao trabalho de canoa. Deu certo. E tá rendendo. Ó, isso é dinheiro, hein? Isso daqui, com certeza, representa fonte de renda hoje para várias pessoas aqui na região. Miguel tem 4 funcionários que levam para casa mais do que o salário mínimo. Muito gratificante você passar esse conhecimento. Para ele é um projeto social. Uma família que aprende a técnica pode tirar até R$10 mil por mês cultivando algas. Você já está pensando no futuro, Davi? Sim, sim. Eu já tenho essa adaptação de trabalhar no mar. Tenho família, minha família é de pescador. É o conceito perfeito de economia azul. Bom negócio e lucro para o ser humano. Comida e benefícios para a vida selvagem. Sargentinhos. Tartarugas verdes. Aliás, o alimento é saudável, viu? Salgadinha, d'água. Boa. Boa mesmo. Na Ásia, ela é consumida diariamente em várias comunidades. Em menos de 2 horas, os barcos já estão verdinhos. As algas podadas crescem em poucas semanas. Daniel aprendeu tudo com o pai. Tem minha irmã menor e meu irmão maior. E a gente desde pequeno vem para cá, ajuda no plantio, na colheita. Com certeza, sim, eu planejo trabalhar com alga no futuro. É como se as algas estivessem no sangue agora da família. Sim, sempre esteve. As algas vivas aguardam o comprador em sacas dentro d'água. 90% da Capaficus é água, que separada gera subprodutos. Isso é feito um liquidificador industrial. Separa-se a massa, que vira essa farofa. Usada para ração animal e biofertilizantes. Já o líquido vira bioestimulante agrícola para pulverizar plantações. O Brasil importa muito bioestimulante de alga de vários países e agora a gente tem a oportunidade de ter um genuinamente feito aqui. Num varal ao sol surge outro produto. Você pega a alga seca, deixa ela de molho e depois você derrete em temperatura de 100 graus e vira essa gelatina. É a carragena orgânica, substância cobiçada pela indústria. Pode ser usada para gel cosmetológico, como também para consumo humano. E é isso aqui que o farofa come? É isso aqui que o farofa come, meu cachorro. Só que come com legumes e outras coisas que a gente agrega. E nós? Pessoal, chegando aqui, mexilhões, uau. na Fazenda Marinha de Algas. Muito bom. Então, vocês estão há 25 anos juntos, é isso? Foi um combo. Ilha, alga e amor. E eu dedico parte desse projeto a ela, sempre digo isso pra ela. Né? Que lindo, Diva. E ele sempre falava assim, esse projeto só vai dar certo o dia que tiver 2 ou mais famílias vivendo disso. E hoje, no Brasil, tem várias famílias vivendo de cultivos de algas. É uma cultura milenar e do futuro, mas um futuro que hoje já está aí. A gente sai de fininho para não acordar o farofa. Lá fora,
uma das atividades mais antigas do mundo não para. Pois é, Beth, mas há o lado ilegal, que deixa o peixe cada vez mais escasso. 90% dos estoques do planeta sofrem com a pesca excessiva e o Brasil está às cegas. Desde 2011 que a gente não tem o que a gente chama de estatística pesqueira, né? Que é essencial para que a gente consiga saber se a gente pesca mais, pesca menos, se a gente está pescando bem ou se a gente está explorando de forma não sustentável os recursos. Então, a similaridade, a analogia com a sua cozinha. Se você vê no seu armário que tem bastante comida, você não vai ao mercado comprar mais. E o Brasil ainda está muito aquém nessas metas de proteção, criação de áreas protegidas que são fontes, né, de novos indivíduos, os berçários. O país tem ainda um comércio muitas vezes ilegal, o de peixes ornamentais. Cerca de 38 milhões de animais, alguns ameaçados de extinção, são caçados todos os anos. Viemos até Piúma, no Instituto Federal do Espírito Santo, o único no Brasil voltado totalmente para a pesca. Nos tanques do laboratório, o engenheiro Henrique Lavander está aperfeiçoando a técnica de reprodução das espécies marinhas. Esse carinha cor de abóbora é o popstar dos aquários, por causa do cinema. Quem é esse? Eu sou o Nemo. Você é um peixe palhaço, né? Que é uma espécie exótica, não é nativa da nossa região, mas ela serve como modelo para ensino na aquicultura também. A aquicultura é ouro da economia azul. Reproduzir em massa as espécies ornamentais evita a caça ilegal e mais. O que tem nesses peixinhos que te encantam tanto? Ah, tudo, a beleza, o principal, né, que é o valor comercial dele, né? Mais do que a beleza, tá pensando em dinheiro, né, Tiago? É, ué, tem que ser. Tiago estuda engenharia de pesca, profissão que está crescendo e dá dinheiro. Então eles já entram dominando o mercado. Eles podem sair daqui técnicos e já terem um próprio negócio, né? Venderem peixes ornamentais a nível Brasil e inclusive mundial. Um mercado global que movimenta 30 bilhões de reais e só cresce. A alimentação dos peixes aqui no laboratório é super controlada. Isso aqui, olha, é alga em pó. É um dos ingredientes para fazer a ração, que além da alga, também leva camarão, lula, mexilhão. Aqui também tem minerais e vitaminas específicas para favorecer a reprodução deles. Tá com fome? Tá com fome, peixinho? Tá, hein? Hora do almoço, vamos? Vamos comer? Ih, estão com fome. Reparou que a cor deles é diferente? É o resultado do cruzamento genético feito aqui no Instituto. Todo criador ele busca ter um peixe exclusivo. É isso que o cliente, vamos dizer assim, ele vai buscar. Isso dá mais dinheiro. E vai valorizar e vai dar mais dinheiro. O peixe palhaço branco é a invenção dos pesquisadores. Um padrão de cor que não existe na natureza. Os recém-nascidos são analisados bem de perto pelos pesquisadores. O peixe palhaço leva 3 meses para chegar na idade de venda. Podendo variar entre R$10 e até R$1.100 um filhote. Vale muito a pena. Você vai ser empresário de peixe ornamental. Isso aí. E seguir a vida trabalhando nisso. Boa sorte, o Globo Repórter deseja boa sorte no futuro, viu? Obrigado. Acho que vai dar muito certo isso daí. Já deu. Os pesquisadores querem agora reproduzir espécies brasileiras. A ciência e a economia azul dando fim ao comércio ilegal. Daqui a pouco, um farol que une passado, presente e futuro na luta pelos oceanos. A gente volta já. A torre em Abrolhos é pintura no horizonte. O farol está aqui desde 1861, protegendo os navegadores dos perigos. E como tudo é ponto de vista, ele pode simbolizar os caminhos da ciência nos caminhos da preservação. Ele une passado, presente e futuro. 40 anos atrás, os cientistas da nossa reportagem estavam aqui, na criação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, o primeiro do país. Débora, Clóvis e as memórias num recorte de época. Clóvis guarda esse registro com carinho. 2 amores, a natureza e a Débora. Era mais difícil fazer ciência? Sim, a gente vinha de ônibus, chegava, comprava um rancho para os marinheiros, pegava um barco em Abrolhos, coletava o material, no dia seguinte já estávamos direto no Rio de Janeiro.
nós também registramos o nascimento. Agora nós estamos no primeiro e único Parque Nacional Marinho do Brasil. E olha quem estava lá. É bem perto do filhote. Barato que ele ficou de lado, o filhote, então deu para pegar toda a parte espraguizada, né? Durante a implantação do Parque Marinho, né, na qual era uma das pessoas que ajudaram a implantar o Parque Marinho. Evidente que a proibição da caça da baleia pelos meados da década de 80 foi fundamental para essa recuperação. Fui para Brasília me vestir de baleia para fazer campanha contra a caça. 1987, Congresso Nacional. O jovem veterinário no protesto nunca tinha visto uma baleia. 36 anos depois, essa é a expedição de número 25. E eu fico imaginando, às vezes, assim, o que seria da gente vir para cá se esses animais tivessem sido extintos. Os dias de hoje são um presente. Aliás, a Berna também é. Então, sou Maria Bernadette Silva Barbosa, sou paraense, sou guarda-parque de Abrolhos. Famosíssima no mundo inteiro, né, Berna? Foi premiada esse ano pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Uma vida dedicada a essa causa. Não coletar pedra, não coletar concha, não levar nada de lembrança de Abrolhos, a não ser boas fotos. Berna, não é a primeira vez que o Globo Repórter te entrevista. O que mudou de lá para cá? Eu acho que o parque está cada vez melhor. Então, o turismo de observação de baleia, o turista, o visitante que passa aqui dos veleiros. Eles entenderam. Preservar dá lucro. A Berna chegou aqui aos 25 anos. Eu olhei e falei, meu Deus, não tem nada aqui. Ela passava o tempo observando os atobais. Elas iam, voltavam, conversavam. Eu fiquei olhando, eu falei, tem coisa boa nesse lugar. É, Berna, aos 60 anos, quem te viu, quem te vê. Não sou bióloga, não sou nada assim, dessa formação. Eu vivo perguntando as coisas para os outros. Você abriu os olhos. Abri os olhos e aprendi. Assim se faz o futuro. Aprendendo como a Bruna, a jovem bióloga que adora baleias. Nossa, eu amo tudo isso. Eu acho que quando eu pisei aqui, eu sabia que era isso que ia fazer parte da minha vida, assim. Eu espero fazer um trabalho tão bom, né, quanto já tem sido feito. É muito bom fazer o que ama. Eu acho que isso muda muita coisa. Pesquisar é enxergar além. 20 anos de Coral Vivo. 30 do projeto Baleia Jubarte. 40 desde que Abrolhos inspirou a preservação. Há 50 anos, o Globo Repórter acompanha tudo isso. Nessa temporada de aniversário, mergulhamos nos oceanos mundo afora para te trazer sempre um novo ponto de vista. Olhando agora para todo esse azul, o que você vê? Essa daqui sou eu. Quando eu abri os olhos pela primeira vez na imensidão azul, começou essa paixão que é uma paixão sem fim. O Globo Repórter só volta no ano que vem, mas a gente se vê antes, no dia 29, na Retrospectiva 2023. Até lá! A gente mal conhece 5% aí da costa. Cada 10 mergulhos, praticamente uma espécie nova de peixe, por exemplo. É mesmo? O que eu vi quando abri os olhos pela primeira vez no fundo do mar. Um mundo fascinante, o coração bateu tão forte, tão forte. O que mais me chamou a atenção aqui nesse olhar assim no fundo do mar é a explosão de vida. Principalmente quando a gente chega perto do Recife. Uma mistura de medo, de encantamento. Eu acho que até hoje é assim.